meu caro Thiago Leme, o Mbappé, ele é xingado pelos torcedores do time adversário, lógico, que querem desestabilizar. Ele é xingado pelos torcedores do Paris Saint-Germain, que querem que ele vá embora. Ele é xingado por todo mundo, mas vai lá e mete 2 gols. O homem está numa missão, Thiago Leme. Um abraço, boa noite. Fala, Júlio, boa tarde para você, para o Arantes, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, se me falasse há 10 anos que eu ia virar quase um parisiense, eu tô na minha 7ª temporada aqui, eu ia falar que era mentira, viu? Quem diria? 7 anos aqui em Paris, mas sou bem brasileiro, tô longe de ser francês. Pagando caro, né? Pagando caro para todos. Que cidade, cara, meu Deus do céu, e eu tento ser mochileiro aqui. Mas vamos lá, de fato, né, o Mbappé, dos últimos 15 gols do Paris Saint-Germain em jogos de mata-mata de Champions, ele fez 11 gols dos últimos 15, ou seja, os números mostram quanto ele é decisivo, né? Anteontem, mais uma vez, no jogo contra a Real Sociedad, que o Paris Saint-Germain não tomou susto nenhum, né? Passou tranquilamente, já tinha ganhado em Paris, ganhou na terça-feira lá em São Sebastião, jogando muito bem coletivamente, o Mbappé decisivo, fazendo os 2 gols da vitória de 2-1, mas o time coletivamente foi muito bem. E o curioso foram as entrevistas do Luiz Henrique antes e depois do jogo, né? Porque obviamente ele foi muito questionado sobre a saída do Mbappé, né? Então, o clube ainda não oficializou, mas o próprio Luiz Henrique fala, aparentemente o futuro do Mbappé não vai ser em Paris, né? Então a gente tem que preparar o time sem ele, porque ele jogou os 90 minutos terça-feira na Champions, claro, o Luiz Henrique não é louco de tirar o craque do time num jogo da Champions, mas nos 2 jogos anteriores do campeonato francês ele foi substituído no meio do jogo, coisa que raramente acontece com o Mbappé. Ele saiu no intervalo no jogo contra o Mônaco no final de semana, na sexta-feira na verdade, e em vez de voltar para o banco de reservas no intervalo, ele foi para a tribuna assistir o jogo, o que deu uma polêmica. Alguns torcedores não gostaram da atitude, acharam que ele ficou bravo, enfim, com a substituição, mas os dois depois colocaram panos quentes. Teve uma conversa dos dois no CT, o Mbappé pediu para conversar com o Luiz Henrique, aparentemente os dois estão bem aí, pelo menos no discurso, nesses 3 meses finais de Mbappé no Paris Saint-Germain. Quem sabe sai com título. A gente brincou há 2 semanas, quando conversamos aqui, que era difícil o Paris Saint-Germain ganhar. Enfim, criticamos alguns jogadores, mas olha, coletivamente comecei a mudar de ideia, viu? Opa, empolgou, hashtag empolgou. Ô Thiago Arantes, eu quero jogador. Tá cheio de jogador bonzinho no meu time que não faz nada, viu? Eu quero jogador bravo, assim, com o técnico, com o jornalista, com o dono e etc., resolvendo o que no Mbappé resolve. É o tipo de jogador que é melhor você não ter ele bravo, né? Que você provocar um cara igual o Mbappé é complicado. É curioso isso que o Leme falou, que o Luiz Henrique, quando começou a sair a história do Mbappé e tal, quando ficou mais forte, ele falou: a gente vai ter que se acostumar a jogar sem o Mbappé. Só que eu pensei que ele ia se acostumar a jogar sem o Mbappé quando o Mbappé já tivesse ido embora. Ele quer acostumar a jogar sem o Mbappé, com o Mbappé no clube ainda, né? Contra o Mônaco, ele tirou ele com 45 minutos. Contra o Rennes também tirou, acho que com 20 minutos do segundo tempo, e o PSG não ganhou nenhum dos 2 jogos, né? O Mbappé realmente essa partida que ele fez contra a Real Sociedad foi aquelas assim que o cara ele fez 2 gols de nível de melhor do mundo mesmo. O primeiro gol é o que ele faz com o Zubeldia, que é o zagueiro da Real Sociedad, brincadeira, assim, e é um dos melhores zagueiros do Campeonato Espanhol, é bom zagueiro o Zubeldia, e ele tirou ele pra nada ali. E no segundo gol, aquela arrancada típica do Mbappé. E uma coisa que ele faz que eu acho espetacular, é que me faz lembrar de um dos melhores jogadores que eu vi. Não estou comparando jogadores, estou comparando o gesto que ele faz. Aquele gesto que ele faz como se ele fosse chutar no segundo pau e ele chuta no primeiro, no contrapé do goleiro. Aquilo me faz lembrar muito do Ronaldo, fenômeno. Ronaldo fez muito gol desse jeito. É uma explosão, é uma técnica fantástica que tem o Mbappé. Mas é isso que você falou, né, Júlio? Ele traz com ele o caos, né? Ele traz com ele essa loucura que talvez a chegada dele no Real Madrid, o único porém que eu vejo, nem pensando por mim, mas pelo que eu vejo na mídia mesmo aqui na Espanha, da possível chegada do Mbappé no Real Madrid, é esse. É falar assim, ele vai chegar, ele é muito bom, mas vai fazer uma bagunça no vestiário do Real Madrid. Então ele carrega isso, né? Ele carrega esse pacote com ele. Mas essa imagem tá construída muito pelo. Bom, eu vou deixar até o Thiago Leme falar. Deixa eu fazer uns apontes aqui, uns apuntes, como diriam os espanhóis, né?
Primeiro, o Mbappé é claramente a coisa mais próxima que a gente já viu do Ronaldo Fenômeno. Mas isso está claríssimo. Eu sei que o pessoal aqui no Brasil não gosta dessas comparações, né? E tal. O Mbappé lembra demais o Ronaldo. Assim, a força física, a velocidade, a explosão, a maneira de quebrar impedimentos, né? De correr em diagonal. Ele lembra, é o jogador que mais lembra para mim o Ronaldo Fenômeno. Não sei se a comparação é feita na Espanha e na França, vocês podem me falar, mas aqui no Brasil não é. Já digo para vocês que não é feita essa Definitivamente comparação. não é no Brasil. Está sendo feita por mim. Quem concorda comigo é o grande Arnaldo Ribeiro, o nosso colega aqui de UOL e de Band Esportes também. Mas eu acho o Mbappé muito parecido com o Ronaldo e eu acho que o Mbappé já é o melhor jogador do mundo há uns 3 anos, há uns 3, 4 anos. Outra coisa são os prêmios, mas é o jogador mais decisivo do planeta, no meu ponto de vista. Agora, uma curiosidade, é Zubeldia, Arantes? Porque aqui no Brasil os narradores falam Zubeldia. Então, Aí na Espanha agora eles você falam pegou, viu, Zubeldia? Júlio? Eu acho que é Zubeldia mesmo. Porque ele. Agora eu vou até pesquisar aqui, porque eu falei meio sem pensar Não, realmente. se você falou é porque possivelmente é o que você ouve. Porque eu lembro quando eu cheguei da É o que eu Espanha aqui no ouço. Brasil, tinha lembra aquele camisa 10 do Sevilha, da seleção argentina, que tá na Arábia, gordinho, preguiçoso pra caramba, ai caramba, aquele que era do Valência, jogou no Sevilha, um camisa 10, tava na Arábia agora. Ai, daqui a pouco eu vou lembrar. Ah, E não vou era, lembrar. Bom, a gente lembra. não, mas quando eu falar o nome dele, vocês vão falar, tá, o fulano. O Banega. Lá vem Banega. a voz do além para me ajudar. E que na Espanha, Ever Banega. Ever Banega. E quando eu cheguei aqui no Brasil, todo mundo chama de Banega. E aí eu, caramba, tive que começar a chamar de Banega. Mas na Espanha todo mundo chamava de Ever Banega. Ou ao contrário, sei lá. Bom, vamos lá. Ô, Thiago Leme, meu caro, primeiro, o Mbappé, ele tem essa imagem de arruaceiro de vestiário, porque ele é de fato, ou porque rolou essa coisa de Neymar, Messi, e de ele ter supostamente pedido para o clube se livrar do Neymar. Porque assim, quando você chega numa época de Copa do Mundo, você não vê assim, o Mbappé não tem ataques de estrelismo no campo, nas entrevistas. Eu não vejo o Mbappé como esse cara. Qual é a imagem dele aí na França, Thiago? Primeiro sobre o Ronaldo, eu nunca ouvi essa comparação aqui na França, mas de fato muita gente fala, né? O Brasil, vocês falaram que aí no Brasil não, mas eu já ouvi essa comparação, acho que realmente as características são muito parecidas. O Ronaldo eu acho mais habilidoso, né? Era mais habilidoso. O Mbappé não é tão habilidoso, mas esse negócio de correr em velocidade, a explosão e finalizar, mudar de direção em velocidade, né? Ele faz isso muito parecido com o Ronaldo. Sobre Mbappé, a imagem dele, claramente, porque se a gente for fazer uma retrospectiva, né? O Neymar e o Mbappé chegam aqui e por anos, duas ou 3 primeiras temporadas, são melhores amigos. O Neymar acolhe o Mbappé, né? O Mbappé chega com 17 anos, sem fama nenhuma. Claro que foi a revelação lá no Mônaco, mas o Neymar estava em outro patamar de estrela do que o Mbappé, né? O Mbappé chega como um moleque. Então o Neymar acolhe, os dois são amigos, vão juntos, festas do Neymar, aniversário, jantares, enfim. Depois que começa a rolar a república de falar em espanhol, brasileiros, Bom, argentinos... um ano depois, o tal do menino é campeão do mundo, diga-se, né? O que é um ponto Exatamente. importante de inflexão aí. Ele muda de patamar quando é campeão do mundo, com gol na final lá na Rússia contra a Croácia. E aí ele começa a se sentir como francês desprestigiado na casa dele, no país dele. Rola um ataque de... Eu não sei se estrelismo, ele não é um cara de mau comportamento, não é um cara mas ele se sente, eu acho que ele perde o espaço dentro da casa dele para uns caras que vêm de outro país. Rola um sentimento não tô achando a palavra, mas sabe, você tá em casa, vem os brasileiros, os argentinos aqui e dominam, só falam espanhol no vestiário. Rolou isso. Tanto que na renovação de contrato dele, né, naquela primeira renovação, naquela primeira novela dele ir pro Real Madrid, quando ele renova teoricamente até 2025, que não sei se vocês lembram, quando ele dá a coletiva de renovação de contrato junto com o presidente, com o Nasser, ele mostra uma camisa do PSG com 2025. Aí depois o L'Équipe faz a matéria que não é nada de 2025 a renovação, é 2024 e tinha opção de mais um ano. Então o PSG se precipitou. E aí ele pede, não pede a saída, mas ele pede para construir um time em volta dele. Isso acontece.
ele pede para contratar um centroavante. Não contrata um centroavante. Ele começa a jogar de centroavante com o Galtier, que era o técnico antes. Aí ele põe no Instagram um post, gangue do pivô. Né? Pivô é o centroavante, aqui o camisa 9. Tirando sarro porque ele tá jogando de centroavante. Então ele começa a dar um ataque de não sei se estrelismo, mas o ego. Talvez o ego tenha crescido demais com essa mudança de patamar dele. Mas não que ele seja um arruaceiro, enfim. Mas tem um estrelismo, assim. Não, teve uma história que ele, até nessa época mesmo, né, que ele pede para ter um vestiário que fale mais francês, né? Aí nessa época o PSG contrata o Ekitike, contrata o Mukiele, contrata um monte de francês meio que para ter com quem o Mbappé conversar. Sai o Paredes, que era da gangue dos espanhóis, que fala espanhol. Sai Icardi, sai Paredes. Exatamente, vai sair. O único brasileiro que fica é o que sabe falar francês, né? Que é o Marquinhos. Que é quase francês já, né? E aí tem uma coisa, Leme, até queria que você explicasse pra gente também como é que funciona nessa equação, que é a mãe do Mbappé, né? A mãe do Mbappé é uma espécie de pai do Neymar versão Mbappé, não é isso? Ela entra na negociação, ela é complicada, a mãe do Mbappé também, né? É isso. Ela tem uma personalidade forte, ela tá em quase todos os jogos, inclusive nesse jogo do Mônaco que ele é substituído, ele vai lá pra tribuna ao lado da mãe dele, né, pra assistir. Então ela, de fato, participa constantemente e ativamente dessas negociações. Além das negociações com clubes, tem outra coisa que vai lembrar que o Mbappé foi peça principal. Na seleção francesa tem uma polêmica grande da participação dos jogadores nos direitos de imagem da seleção francesa. Isso acontece já antes da Copa do Catar. O Mbappé briga para que os jogadores tenham uma participação, uma porcentagem em direitos de imagem da seleção, coisa que nunca aconteceu. E o Mbappé e a mãe dele, aí entra de novo na história também, são os pivôs, os líderes dessa articulação. É a mama da federação. Ninguém fez esse trocadilho ainda, tá dada a ideia. Então. Não, só para falar uma coisa, e até vou usar o gancho para mostrar uma coisa aqui, ó. Tem uma figurinha do Mbappé aqui, que é de um álbum chamado World Class, mas o Mbappé, falando disso dos direitos de imagem, o Mbappé não estará no álbum da Eurocopa exatamente por isso. O álbum da Eurocopa esse ano sai com a seleção da França, mas não sai com o Mbappé porque ele não acertou direito de imagem para aparecer no álbum. É uma das primeiras vezes. O acerto de álbum de figurinha é jogador com jogador? Não é. Ele é global, mas o Mbappé conseguiu sair do acerto global e pediu mais para poder entrar no álbum e por isso não vai entrar. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. O Mbappé, né? Eu nem sabia dessa do álbum, mas tem gente que fala aqui que no Real Madrid pode, né, esse conflito de egos. Vamos ver como que ele vai chegar num time já pronto, com tantos craques, né, com jogadores. O posicionamento dele é uma coisa que me pega nessa chegada ao Real Madrid. Porque ele deixa claro aqui que ele não quer jogar de centroavante. Quem vai sair ali? O Vinícius vai sair do lado esquerdo, que é onde ele joga e onde o Mbappé quer jogar? Como é que vai ser o esquema? É uma coisa que acho que tem que ficar de olho e alerta pro ano que vem. E o centroavante é justamente o que o Real Madrid precisa, né? O Real Madrid não tem centroavante esse ano. O Real Madrid está nas quartas de final da Champions sem centroavante. Não vejo a hora. Quero ver o circo pegar fogo. Agora, o Real Madrid é muito bom em controlar esses estrelismos. É muito bom. Se o cara chegar lá achando que é maior que o Real Madrid, esse aí não dura, né? Eu acho que comportamento... Quando o cara chega no Real Madrid, ele muda o comportamento, viu? Eu acho que o Paris Saint-Germain, ele um pouco pede, né, para o cidadão fazer esse tipo de coisa, né? É um clube que deixa aberto. Falta comando, né? Falta comando, né? De diretoria, essas coisas. Falta comando. E quando o Luiz Henrique, o cara chega mais pianinho. E o que o Luiz Henrique está tentando fazer é isso, né? Tentar colocar um comando, mostrar que um jogador não é maior do que o clube, e com a saída já certa, ele obviamente tem mais poder para fazer isso, né? Ô, Thiago Leme, antes de você se despedir, você falou, opa, já estou começando a acreditar no PSG. Lógico que agora afunila, uma coisa é pegar a Real Sociedad, outra coisa é pegar, por exemplo, Bayern, City ou Real Madrid, que já são os 3 classificados, e acho que vão ser os 3 mais fortes. Acho que os 4 que vão vir semana que vem vão ser mais fracos do que esses 3 já citados, né? O PSG prefere pegar algum dos que vierem na semana que vem, sem dúvida nenhuma, e pode pegar, porque o sorteio é livre, pode acontecer, por que não?
É, o time está bem, tirando o Mbappé? O time está jogando para o Mbappé? O Mbappé está resolvendo as coisas sozinho? Como que você analisa o time do Paris Saint-Germain? Queria ouvir primeiro o Leme, depois o Arantes. Não, coletivamente o time evoluiu muito do início da temporada para cá. Tá chegando nessa reta final, né, nos momentos decisivos, um time coletivamente mais forte. Eu arrisco a dizer até que é um time coletivamente melhor do que o da temporada passada com Neymar e Messi. Mas, e aí eu repito o que eu falei há 2 semanas, faltam nomes decisivos. Claro que tem o Mbappé, mas falta outro cara. Tirando o Mbappé, antes tinha Messi, antes tinha Neymar. Hoje, com todo respeito, Fabian Ruiz, Kangin Lee, o Barcola, apesar de ser muito promissor, ainda não está nesse nível. Dembélé, que cria, mas não sabe finalizar. Então faltam outros nomes decisivos. Se você pega uma noite com o Mbappé muito bem marcado ou não inspirado, contra a Real Sociedade, o que você falou, o Kangin Lee pode fazer um gol, o Vitinha pode fazer. Contra o Real Madrid, contra o Manchester City, não. Aí eu acho que o time vai depender do Mbappé concretizar essa coletividade. Defensivamente, a gente até falou semana passada, né, o Beraldo, brasileiro que tinha ido mal no jogo de ida, jogando na lateral esquerda. Terça-feira, agora na volta, ele fez uma partidaça. O Marquinhos não jogou, ficou no banco com dores na panturrilha ainda, e o Danilo Pereira também, que é o outro zagueiro, também está machucado, ainda ficou no banco. Então a zaga jogou com o Lucas Beraldo e o Lucas Hernandes. 2 caras que podem jogar na lateral esquerda, né? O Lucas Hernandes é lateral esquerdo. E a zaga foi muito bem. O Lucas Beraldo fez uma partidaça lá na Espanha. Tá na seleção. Eu acho né? que foi um cartão de visitas, hein, Arantes? Acho que foi um cartão de visitas aí, mundial do Beraldo, esse jogo. Importante, né? Importante até porque o primeiro jogo ele começou como lateral esquerdo, depois ele jogou um pouco mais pelo meio e realmente não foi muito bem. Ele sofreu ali a gente falava que ele sofreu com o Cubo, né, no primeiro tempo ali do jogo de ida, e realmente participou bastante bem. Até vi os números dele, que agora não tenho aqui, mas eram números realmente muito, muito bons. Em campo também, vendo o jogo, a gente vê ele mais seguro, né, na saída de bola, com mais tempo de bola, interceptando bem, enfim. É um zagueiro que, apesar de ele não ter aquela imposição física, né, ele se posiciona muito bem e o Luiz Henrique gosta de ter esse tipo de zagueiro também. Ele é muito bom na saída Muito de bola. bem. A jogada do segundo gol foi uma saída de bola que ele começa do segundo gol do Mbappé. Ele é muito bom nessa visão de sair lá de trás. Muito bem. Vamos ver o que será do Beraldo aí ao longo da temporada, mas a coisa está promissora. Beraldo que estará com a seleção brasileira na Inglaterra e em Madrid nos amistosos do fim de março, assim como o Thiago Leme, assim como o Thiago Arantes, assim como eu, estaremos todos lá acompanhando essas partidas. Que perigo, hein? Acompanhando essas partidas da seleção brasileira em Londres e em Madrid. Obrigado, viu, Thiago Leme? Volte sempre, meu amigo. Valeu, sempre um prazer participar. Aguardo os próximos convites. Grande abraço para todo mundo também que está assistindo a gente.